Olá, olá, a paz do Senhor, seja todo bem-vindo no canal de Lições Bíblia com Rose, mais uma vez. Desculpe pelo conteúdo estar tão atrasado aqui no canal, mas por força maior a gente não pôde estar trazendo aí as primeiras lições do primeiro trimestre de 2024. Mas aqui estamos nós, pela graça de Deus, trazer aqui a nossa lição de número 6 do primeiro trimestre, que traz o assunto sobre a igreja, organismo e organizada. Vamos estar aqui falando da igreja de Cristo, né? Esta igreja, organismo, essa igreja não está no céu, essa igreja ainda está aqui na terra, porque ainda não houve um arrebatamento. Então nós vamos estar falando sobre esse tema, organização, que quer dizer liderança, quer dizer planejamento, CNPJ. É preciso para que esta igreja ela possa existir aqui na terra, ela tem que ser uma igreja organizada. A igreja como organismo tem vida e se movimenta. E quem comanda esta igreja não é liderança, não é pastor, mas ela precisa de organização. Mas o cabeça, que é Cristo, é quem comanda esta igreja, organismo. Ela precisa ser organizada, mas nós nunca vamos esquecer que o dono da igreja, quem manda na igreja, o cabeça da igreja, o que dá vida à igreja é Cristo Jesus. Amém? Que é o cabeça da igreja. E nessa aula aqui, em poucos momentos, nós vamos estar falando, aprendendo a diferença de um para com o outro. Amém? Vamos nós para a nossa leitura do textual da nossa lição. Vamos lá? A minha lição, vamos fazer nossa leitura textual. Escolhe, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso é o 3. Vejamos na nossa leitura, aqui no textual, que naqueles tempos, aqui, por exemplo, já estava sendo constituído diácono para cuidar do serviço social, que é a distribuição de cesta básica, né? Então veja que a igreja, desde o princípio aqui, nós vemos que ela precisa, ter organização, ela precisa sim de liderança. E vamos nós para a nossa verdade prática que diz: a igreja é um organismo vivo, contudo, como todas as estruturas vivas, precisa ser organizada. Então vejamos, segundo a nossa leitura aqui na verdade prática, é o seguinte: não é porque nós somos organismo vivo e Cristo é a cabeça da igreja e nós estamos sujeitos ao nosso sumo pastor chamado Jesus Cristo, que a igreja pode ser bagunçada. E o que é uma igreja bagunçada? É uma igreja onde todo mundo manda, todo mundo dá as ordens, né? É onde todo mundo diz que tem que ser assim e assim é melhor. Aí, na verdade, vai virar uma bagunça mesmo, né? Porque mesmo nós sendo organismo vivo e Cristo, a igreja é organismo vivo de Cristo, no entanto, precisa haver organização, estrutura, para que ela possa continuar a existir aqui na terra, né? Porque tudo que é bagunçado vai por água abaixo. Então, tudo tem que ter ordem, tem que ter decência. E nós vamos estar falando um pouquinho de cada tópico e ponto também. Mas nós vamos ficar tranquilos com essa história toda. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai ter nenhuma bagunça. E é para lá que o povo de Deus, espera. Nós esperamos um dia que vai acontecer. A hora de Deus é só Ele que sabe. Mas o certo é que há um lugar para aqueles que nele esperam. Amém? E vamos nós para a nossa introdução. Vamos lá?
nossa introdução diz o seguinte: nesta lição vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe instituição sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por criticá-lo. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e os quais dele a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum destes modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, está sujeito a acertar e errar. Portanto, o padrão imposto no Novo Testamento deve ser buscado com parâmetros. Amém? Fazendo a leitura, acho que tem a revista aqui, eu gosto de fazer a leitura. E vamos nós aqui falar um pouquinho dessa introdução. Então, como diz a nossa leitura aqui, né, nós fizemos nossa leitura, diz o seguinte, que a igreja ela precisa estar organizada e estruturada. E para isso existe cerca de 3 sistemas que são adotados, né, pela a igreja. Cada igreja funciona da forma do sistema da igreja deles, né? E o que é o sistema, irmã Ruth? É como a igreja se organiza. Tudo aquilo que acontece na minha igreja, na sua igreja, são separação de obreiro, separação de obreira, separação de líder do ciclo de oração, a escolha do líder maior, né, da igreja, direção do culto, departamento. Tudo isso vai depender de cada sistema da igreja, o sistema que a igreja adotar. E qual é o sistema de governo da igreja, das Assembleias de Deus? Todos os 3 sistemas existe o princípio bíblico. Nós fizemos a leitura aí. Não existe o melhor ou o pior, também a leitura diz. Existem algumas modificações, como a leitura diz, que fora acontecendo no decorrer dos tempos, que pode ter deixado melhor do que o outro ou pior, né? Porque as coisas elas vão mudando também, né? As coisas elas vão começar de um jeito e termina de outro. Geralmente começa bem e termina mal, né? A maioria das vezes é assim, né? E vai depender também do sistema de cada igreja, de cada denominação, pois não existe sistema melhor, né? Vai muito de cada cultura, de cada sistema, de cada igreja, amém? Para isso, nós entender melhor, nós vamos estar estudando aqui, falando um pouco, porque são muito profundos assuntos, sabe? E então nós vamos começar aqui fazendo a nossa leitura do nosso tópico 1, amém? Então, chegamos nós no nosso tópico 1. Peço a todos que ouçam a nossa leitura para que você possa entender quando nós traz algum comentário, senão você não vai entender. Então, vejamos que o nosso tópico 1 desta lição de número 6 diz assim: a estrutura da igreja cristã. E o ponto 1 diz: a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que continua um ser vivo. Neste aspecto, um corpo com a diferentes funções de seus órgãos e membros, entendido como estrutura física de organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Éfeso capítulo 5, verso 23. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso também o 12. Os membros não existem independentemente um dos outros. 1 Coríntios 12, verso 21. Portanto, como um corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Amém? Então, você que acompanhou a leitura aí falando claramente, existe a igreja local, existe a igreja visível. Quando nós falamos da igreja,
Enquanto organismo, nós estamos falando das suas estruturas espiritual. Estamos falando da igreja invisível, a qual Cristo é a cabeça. Cristo é quem manda, Cristo é quem direciona, é Ele que separa e capacita, Ele dá os dons espirituais para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha se desenvolver e para que a igreja venha ser capacitada, pronta, revestida do poder para que possa vencer todas as hostes espirituais da maldade. Observe que aqui nós estamos falando da igreja enquanto organismo, nesse primeiro tópico, amém? Nesse ponto 1 também, a respeito que Cristo aqui é a cabeça, a igreja é membro do corpo de Cristo. Eu sozinha não sou igreja. Para que eu possa ser igreja de Cristo, eu preciso fazer parte da igreja. Eu preciso estar ligado no corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou um pedaço do corpo de Cristo. Amém? Você entendeu? Eu sozinho não sou igreja. Para eu ser igreja, eu tenho que fazer parte da igreja. O exemplo aqui na nossa leitura, como é que pode viver isoladamente, sem fazer parte da igreja, mas só sou a igreja se eu estiver, se você estiver unido com os irmãos. Porque todos precisamos um dos outros. Ninguém sozinho consegue nada. Ninguém sozinho chega a lugar nenhum. Então, portanto, que aqui tem esse exemplo, né? Se você é uma mão, pode uma mão viver isolado do corpo? Não pode, porque não vai ter vida. Este exemplo aqui, ele quer falar a respeito das pessoas, porque existe também muitas pessoas que às vezes dizem o seguinte: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Diz que só precisa ser organismo, porque Cristo é a cabeça. Então, o que quer dizer? Precisamos vigiar, porque sozinho não é um corpo de Cristo. Você é um membro, eu sou um membro do corpo de Cristo, que precisa estar ligado à igreja, para que eu possa crescer, desenvolver e aprender. Receber todo o nutriente, todas as vitaminas que a gente encontra ali, né? Na casa do Senhor, na igreja, por exemplo, tem a palavra de Deus, de ensinamento, né? Receber a orientação da cabeça que é Jesus Cristo. E isso nós temos que aprender muito. A igreja, enquanto o organismo, é Cristo que comanda tudo, decide tudo, fala conosco e nos fortalece. Na verdade, Deus é Deus sem nós. E nós somos o que? Sem Deus? Vamos nós ali para o ponto 2. Desde já, se você não estiver entendendo, às vezes o que eu digo, tá? Mas que você possa examinar, de ouvir mais de outras pessoas, tá? Porque tem pessoas muito sábias, que estudam bastante, que tem muito conteúdo. Mas o conteúdo aqui também é um conteúdo verdadeiro, amém? Vivido e aprendido. Então aqui o nosso ponto 2 diz assim: a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Atos capítulo 16, verso 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Cuidava da parte administrativa. Atos capítulo 4, verso 37. Instituía liderança locais. Atos 6, verso 6. Atos capítulo 14, verso 23. Reunia-se com os concílios. Atos capítulo 15, do verso 1 a 6. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável
o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. E o institucionalismo a engrija-se e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalismo caminha para a morte. Meus amados, ainda bem que vocês estão lendo aí, tá aparecendo na telinha, né? Porque tem nome bem complicado para nós estar desenrolando aqui, entendeu? Então nós vejamos aqui o seguinte: dentro dessa leitura que nós entendemos, depois de lermos, de ouvirmos também nossos mestres falando, ensinando, nós entendemos o seguinte. Então vejamos a igreja como organização. Vejamos que igreja organiza o vivo, certo? No entanto, para que ela possa existir, ela precisa de uma organização. Ela precisa estar organizada, e nessa organização aqui na terra, como eu já disse lá no começo, a igreja organiza, ela está aqui na terra, ela ainda não foi para o céu, porque ainda não houve o arrebatamento. E como ela está aqui na terra, ela precisa ser organizada para que ela possa existir, porque ela precisa ter uma liderança. Esta igreja, ela precisa ter um CNPJ, um registro. A gente, no princípio, falava muito no começo, quando a gente estava ainda ganhando o terreno, a gente falava sobre o CNPJ, sobre o registro, né? Que é uma forma de organização para que ela possa estar ali. E tem que ter organização, porque a igreja que não existe mais foi a igreja que não se organizou. Porque às vezes tem problema também, a igreja tem que ter esses documentos, né? Então nós estamos falando de uma igreja que precisa ser organizada. Essa igreja é daqui da terra. Ela precisa do CNPJ, do registro, ela precisa de uma pessoa responsável, essa pessoa é para defender os projetos, né? É da igreja, ela tem que proteger a igreja. Enquanto organização, enquanto o sistema, né? Vocês entenderem, é uma igreja que não tiver uma estrutura, uma igreja que não tem planejamento, não tem organização, essa igreja ela não vai existir com o tempo. Muitas já não existem, né? Porque não teve essa organização. E a tendência dessas que não se organizam é acabar, é não existir. Você conheceu uma igreja ou você fez parte de uma igreja que hoje não é mais? Porque não se organizou? Existe. Então a igreja ela precisa de organizar enquanto a organização forma a sua liderança. Precisa de uma pessoa também que vai ter que responder juridicamente por esta igreja, que vai poder estar ali respondendo juridicamente. Não é a igreja não, viu, irmão? Não é nós e também não é Jesus que vai responder perante Cristo lá perante o juiz, não, viu? É aquela igreja que se organizou, que tem uma pessoa juridicamente responsável para defender a igreja, viu? Então essa é a igreja organizada. Se tiver algum problema, alguma coisa errada, não é Jesus Cristo que vai dar não, viu, irmão? Não é não, é a liderança da igreja, é a diretoria da igreja que vai responder juridicamente perante a igreja, porque a igreja ela precisa estar organizada, irmão, viu? Ter suas estruturas para que ela possa existir. Então nós estamos falando de uma igreja terrena que precisa de tudo isso, viu, irmão? Tudo precisa ser organizado, ter decência, ter ordem, porque tudo que é na ordem, irmão, prevalece. Tudo que é bagunçado some, desaparece na poeira. Igreja estruturada, que é organizada e que tem um planejamento, essa igreja é a igreja que vai
né, lutar e vai vencer, né? E cada vez mais já está sendo exigidas, né, sobre organização, né, de alguma reforma democrática. Em vez de outra, a igreja está fechando as portas, porque a igreja não é organizada, passa das 10 horas, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. E isso, irmão, é uma bagunça. Tudo tem que ter hora de começo, tudo tem que ter hora de terminar. E nós vamos para o nosso ponto 3. Vamos lá? Lembrando que lá no céu só vai existir a igreja organismo, a igreja visível. Amém? O ponto 3 fala sobre organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo como organização. Neste aspecto, nós podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente da forma de organismo e rejeita todas as formas de organização para ela. Então, por exemplo, para estas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Amém? Veja, irmão, que é muito fácil você ler aqui, né? E compreender o que está dizendo assim. Uns acreditam que a igreja existe somente da forma de organismo, ou seja, aquela parte lá atrás que eu falei, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, porque a igreja, né, não precisa de organização. Nós lemos aqui no ponto 2 que tem que ter organização, certo? Então aqui nós vamos falar um pouquinho só, porque a gente tá batendo nessa tecla aí, irmão, de organismo e organização, e é bem complicado. Mas nós vamos falar um pouco, né, a respeito, né? Porque tem pessoas, irmão, que eles dizem que a igreja é viva, né? Então a leitura falou. Portanto, nós não precisamos, né? Não precisa de parede, nós não precisamos de templo, nós não precisamos ir para a igreja, nós não precisamos de banco. A igreja não precisa fazer nada porque ela é uma igreja organismo. E não é bem assim, né, irmão? Nós temos que ver que a palavra de Deus diz que Salomão mesmo foi um homem muito sábio, que nunca houve antes dele e depois dele também não ia haverá. E ele orou para que o Deus abençoasse ali o templo quando ele fosse administrar, que ele tivesse palavra vinda de Deus para com o povo. E Deus abençoou ali aquele lugar. Então Deus também é a favor da organização dentro do templo, né? Sabemos que a gente vai ali, ouve os irmãos falar, e isso é tudo uma bênção, né? E a igreja precisa, né? Precisa de pastor. Alguns dizem que não precisa de nada. Porque a igreja de Cristo é uma igreja viva. Ou seja, né? Organismo. É verdade que a igreja é um organismo vivo. É verdade? Sim. A igreja não precisa disso enquanto organismo, certo, irmão? Enquanto organismo não precisa mesmo de nada dessas coisas, né? De parede, tijolo, porque nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, no monte, podemos adorar a Deus em casa, na estrada, no trabalho, sim. Mas, no entanto, enquanto organização, você precisa ter uma estrutura, você precisa de um lugar para congregar, um lugar para se reunir, um lugar para ouvir e aprender a palavra de Deus, né? Precisa ter um líder para estar ali confessando os pecados também, né? E tudo isso, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas para você se alicerçar, para você ouvir a palavra de Deus, nós tem que ter o líder, tem que ter a igreja, tem que ter ensinamento, você tem que fazer parte, né? E tudo isso faz parte do processo cristão. Quando que você vai ouvir a palavra?
Como que você vai chegar na igreja e se não tiver ninguém para pregar? Ninguém, né? Não, tem que ter isso aí. Nós temos que aprender a palavra de Deus, né? Que nós sabemos que nós precisamos de tempo, né? Então a palavra de Deus, ela é o maior ensinamento, né? Se você ler a palavra, se você não sabe ler a Bíblia, diz que a fé vem por ouvir também, onde você vai ouvir? Você vai ouvir na igreja, né? O povo falando da palavra de Deus. Porque todos nós somos ovelhas, nós precisamos de cuidado. Nós somos ovelha e a ovelha precisa do pastor. Então, enquanto o organismo, a igreja, ela existe sozinha, Cristo manda, né? Porque Cristo é a cabeça e no povo, e o povo obedece. Mas também, se não tiver essa organização com essas estruturas, dificilmente, né, a igreja, organismo vivo, fica de pé, né? Sabemos que se nós não tivermos uma busca ali, um alicerce, uma palavra, um lugar para se reunir, a igreja organismo, ela vem e enfraquece, né? Porque o ser humano, como falho, ele falha. Quantas pessoas às vezes estão fracas, só aí vai para casa do Senhor e termina se fortalecendo, né? Precisa de visita, tem irmão precisa da visita do pastor, da liderança, do ciclo de oração, né? E assim, às vezes, você chega na igreja, quantas vezes chegou, vai chegar na igreja, às vezes você está até desesperado, ou não tem mais nem esperança, chega lá, ouve uma palavra de fé e você se renova, você recebe a resposta, Deus fala contigo e você vai para casa renovada, feliz da vida, né? Abençoadíssimo, né? Aí, como diz, a gente até ora, a gente ir na nossa casa, quando você chega na igreja, tudo é diferente, né? A nossa casa é a nossa casa, por isso na casa de Deus tem que ter organização. Porque a nossa casa que eu estou falando de estrutura, de organização, ela pode até ser, mas não é para ser bagunçada não, mas pode até ser. Mas a casa do Senhor não pode ser bagunçada, tá bom? E vamos nós aqui mais um pouco adiante, o tópico 2, amém? Tópico, ponto por ponto, e nós vamos fazer a nossa leitura. O nosso tópico 2 diz: igreja, um organismo vivo e organizado. A gente tá falando tanto, né, do organismo, organização, e aí a gente termina até repetindo essas palavras. Mas enfim, o ponto 1 diz: no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Desta forma, havia a igreja que estava em Roma, Coríntio, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja no Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, Atos capítulo 2, verso 42, e orava. Atos capítulo 2, 42, 12 e 12, contudo, enxergava a demanda social que precisava ser atendida. Atos 4, verso 35. Instituiu o diácono, Atos 6, verso 2 a 6. Elegeu liderança, Atos 14, 23. Enviou seus primeiros missionários, Atos capítulo 13, verso 1 a 4. Todos esses fatos mostraram um organismo vivo agindo de forma organizada. Nosso Deus é um Deus organizado, gosta de planejamento e de organização. E nós podemos ver na leitura, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a igreja primitiva, ela tinha uma organização. Lá naquela igreja primitiva, houve ali, nós podemos ler na palavra de Deus, na leitura, observar, que houve separação de diácono e de outra liderança da igreja, para que pudesse estar ali administrando a igreja, né? Ali para recolher as ofertas, entregar para as pessoas necessitadas. Alguém ali poderia estar observando que tinha uma pessoa ali que é viúva, que faltava as coisas. A igreja olha, esse negócio de organização é muito sério, irmãos, tá? Então, quando nós estamos falando de organizar, é isso que nós queremos dizer. Separa tudo para determinada função, né? E isso é a igreja enquanto organização, tá? Esta igreja, irmão, é a igreja para ser a igreja dos dias atuais.
Enquanto igreja, organismo, você prega, certo? A palavra, você anuncia o evangelho e Cristo vai libertando as pessoas. Veja só, enquanto igreja organizada é aquela que tem o dia certo do culto, aquela que tem o horário certo do culto, quem é que vai cantar hoje no culto, quem é que vai pregar, quem é que vai poder estar colhendo a oferta, para não virar aquela bagaceira. Na hora canta o hino acabou e ninguém se manifestou para tirar a oferta. Ou então canta o hino, alguém diz assim, ei, esqueceu da oferta. Esta igreja é uma igreja organizada? Responda. Então vejamos o seguinte, quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, Jesus está falando dessa igreja enquanto organismo. Enquanto a igreja, organismo invisível, ninguém pode deter o crescimento. Alma, pessoas aceitando Jesus, vida sendo liberta, né? E a bênção caindo. Quantas igrejas nós falamos já ali no começo, né? E você também já conheceu, você que foi de outra igreja, você já viu falar ou fez parte de uma igreja que já fechou as portas, já não existe, porque ela fechou as portas enquanto organização, enquanto a instituição, porque não estava organizada. Aconteceu e pode acontecer também. Enquanto igreja, organismo vivo, ninguém para o crescimento, ninguém pode impedir o avanço dessa igreja, organismo. Através da pregação, as pessoas vão aceitando, e porque a igreja é um organismo vivo, amém? E é portanto que nada prevalecerá, ou fechará as portas desta igreja, que é a igreja organismo. Vamos nós aqui para o ponto 2 do nosso tópico 2, amém? Tópico, ponto por ponto. O nosso ponto 2 diz, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui uma liturgia e ritual. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Estabelece costume que deve ser observado. 1 Coríntios capítulo 11, 16. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Neste sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água, Atos capítulo 8, verso 38 e 39, e realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 23, é o que nós sempre lemos na igreja no dia de Santa Ceia, amém? Vejamos o seguinte, toda a parte litúrgica faz parte da igreja. Todo mundo tem oportunidade ou não tem oportunidade, ou só tem oportunidades conjunto de departamento. Por exemplo, das Assembleias de Deus, onde eu congrego, a nossa congregação não é uma sede, é uma congregação. E na igreja que eu congrego, ela começa com oração, depois nós cantamos o hino da harpa, depois a leitura da palavra, depois a oração pela palavra, aí vem a oportunidade. Cada um, individual, faz o que Deus propôs no seu coração. Depois vem a pregação, depois vem também o apelo, e depois vem a oração, e depois as bênçãos apostólicas. Essa é a liturgia. Daí nós vamos para casa. Na minha igreja, na sua é diferente? Então vamos nós para o nosso tópico 3, amém? Que diz assim, tópico 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Amém? Ponto 1, episcopal. Essa palavra traduz o grego e aparece em algumas vezes no Novo Testamento, em Atos capítulo 20, verso 28, 1 Timóteo 3, verso 2 e Tito capítulo 1 e 7.
No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais, denominado de bispo ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no Papado Romano. Esse modelo é segundo pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, dentro desse tópico 3, nós vamos estar falando sobre o governo da igreja, diferentes tradições cristãs. E o ponto 1 sobre episcopal, certo? Então, existe 3 sistemas de governo. O primeiro chamado governo episcopal, ou seja, como a igreja está organizada. A igreja, enquanto organização, ela precisa ter um sistema, e o primeiro sistema estudado é o sistema episcopal. Nesse sistema daqui, quem comanda a igreja, quem decide tudo da igreja são o bispo. Nesse sistema, da maioria das vezes, essas pessoas acreditam que foi escolhido um líder, bispo, e ele vai dominar sobre as outras pessoas e também sobre outros liderados, entendeu? Ele vai ser o maior, a liderança, que vai mandar nos demais. Normalmente, a Igreja Católica, ela segue esse sistema chamado episcopal. Mas muitos sabem muito bem que dentro dessa organização da Igreja Católica foi escolhido também, separado, um bispo que é chamado de, todo mundo sabe, né? Papa. E esse Papa, ele tem poder, tem autoridade sobre os demais e todos precisam obedecer. E buscando aí conhecimento de ali, a gente trazer para falar um pouco mais, todos sabem que para a Igreja Católica, o Papa, ele tem a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Ou seja, aquilo que o Papa fala para a Igreja Católica é de grande importância, né? Ou seja, tem uma verdade total para eles. E todos os demais precisam obedecer, ou seja, todas as pessoas católicas precisam obedecer a palavra que foi falada, né? A palavra do Papa, né? Você sabe que para a Igreja Católica a primeira autoridade é o Papa. A segunda autoridade da Igreja Católica é a tradição. E a terceira autoridade da Igreja Católica é a Bíblia Sagrada. Com a relação ao sistema de governo adotado pela Igreja Católica e muitas outras igrejas também, até mesmo igreja protestante, que segue essa linha de pensamento, onde um líder, um pastor, um bispo e um apóstolo é quem comanda a igreja toda, quem decide tudo e quem resolve tudo. Observe bem, não estamos contra ninguém, nem estamos querendo dizer que é certo o que é errado. Só estamos passando alguma informação desse sistema episcopal, que comanda a igreja, é um líder que chamado de bispo e de apóstolo e um pastor. São pequenas informações que a gente tem que estar trazendo, porque senão a gente não saberá explicar direito. O nosso segundo ponto diz assim: presbiterial. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento, em Atos 11:30, Atos 15, verso 2. Contudo, no atual sistema presbiteriano, a igreja elege os presbitérios para um conselho.
Desta forma, o Conselho ele possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Conselho ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. E o sistema seguido pela igreja reformada em algumas igrejas pentecostais da América do Norte. Vejamos aqui o segundo sistema de governo é chamado de presbiterial, onde quem vai comandar a igreja, decidir as coisas da igreja, não vai ser uma só pessoa, ou seja, será um ministério, os presbíteros que vão decidir as coisas da igreja. Enquanto a igreja organizacional, enquanto a estrutura da igreja, quem decide do sistema presbiterial não é o Papa, não é liderança sozinho, é várias pessoas, é quem forma ali o ministério, né, da igreja, e que são também os presbíteros da igreja que vão mandar na igreja, na organização. O sistema chamado presbiterial, ele pode ter até mesmo pastor, mas o pastor vai cuidar das coisas espirituais da igreja, pregar, anunciar a Cristo. Mas na questão organizacional, da estrutura, das ofertas, das contribuições, administração física do templo, né? Quem resolve esse ministério aí são os presbíteros, que resolve esses trabalhos, né? Falando nossa palavra, o pastor, ele está a pregar, visitar, cuidar dessa parte espirituais, né? Mas os presbíteros estão para comandar a igreja, esse sistema. E nós vamos agora para o nosso ponto 3 do tópico 3, né? Como eu disse, esse tópico 3 é bastante complicado para se explicar esses pontos, né? Mas aqui no ponto 3 diz congregacional. A prática de eleger o dirigente da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, a igreja local são autônomas, mas suas tomadas de decisões não estando sujeito a nenhuma interferência que venha de fora. É um modelo seguido pelos batistas. Dentro desse modelo congregacional, é o modelo em que os membros da igreja, ou seja, os crentes daquela igreja de maneira geral, é quem toma as decisões. Eles são aqueles que têm a autoridade no modelo congregacional. No sistema episcopal, tem só uma pessoa líder, que manda, que é suprema, obedece todo eles, né, que nós lemos aí. No modelo presbiterial, já tem um conselho ali, este conselho escolhido dos presbíteros, que toma ali as decisões. E no modelo congregacional, para você tirar mais assim, entender melhor, as decisões são tomadas pela igreja, entendeu? Os três sistemas, o episcopal, o presbítero e o congregacional, né? Tem aí, depois vocês buscam mais informações. A gente está sempre aprendendo, buscando alguma coisa, mas todos nós aprendemos um pouco. Mas cada igreja, cada congregação é independente da outra. Não tem um templo sede que toma conta das congregações. Não tem um templo sede que toma conta da congregação. Mas tem um vínculo com os templos sede. Porém, o dízimo, aquele que é recardado na congregação, fica na congregação. As decisões são tomadas pela congregação. Nada vem de fora, como diz a leitura. E a própria congregação é que tem
as suas decisões, tem as suas, né? O seu modelo, que é o melhor, né? Porque nós sabemos que existe muitas igrejas pequenas que tudo que pega manda para a sede mãe, chama até de mãe, né? Manda tudo para a sede, fica com coisa bem pouquinho. As demais outras igrejas, né? A minha é assim também. Ela recebe o dia, escolhe a oferta, mas deve tirar alguma coisinha só, mas as outras vão para a sede, né? Então essa da congregação, ela tem esse modelo que seria um modelo muito bom, porque aí cada igreja conseguia ali os seus fundos, né, arrecadados e investir na própria igreja, né, dos próprios membros também, né? Mas não é assim as coisas, né? Mas nós sabemos que as coisas às vezes não são como nós queremos. Então, seja feito aquilo que é para ser feito, seja feito da permissão de Deus. E o dízimo, a oferta, vai tudo para outra sede e a gente fica sem nadinha. Às vezes tem que tirar da gente para dar para ajudar, fora aquilo que a gente já deu, porque é preciso. Porque a sede mãe pega a parte, que eu não conheço muito este clero desses coisas, mas a gente busca conhecimento, a gente sabe um pouquinho coisa. E é assim, tá bom? Então, meus amados, nós chegamos aqui ao final. Eu te agradeço pela tua presença aqui. Que Deus te abençoa com toda a sorte de vitória. Amém? Tchau!